Está no ar pela Mundial. Programa Domo Odontologia e você. Melhorando sua vida, proporcionando autoestima e a alegria de sorrir. Apresentação da cirurgiã dentista, especialista em endodontia, doutora Dora Maria Di, CRO 34356. Olá, boa noite. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Dora Maria Di, sou cirurgiã dentista formada pela Unicamp e represento a Domo Odontologia, patrocinadora deste programa. Antes de começar os nossos programas, Domo Odontologia e você, sempre homenageamos um paciente ou um ouvinte que nos deixou alguma lição de vida durante a semana. E hoje o nosso homenageado, o nosso paciente, o senhor Elisier Marcos da Silva, que nos mostrou que com humildade e simpatia a gente vai longe. Obrigada, senhor Elisier. Bem, como vocês já devem ter percebido, o objetivo do nosso programa, Domo Odontologia e você, como o seu nome já indica, é a conscientização da importância e relevância da sua boca e a importância e relevância de cada um dos integrantes dela na sua vida. A língua, as glândulas salivais, a bochecha, os lábios e, é claro, os dentes e a gengiva. E já falamos ao longo dos nossos programas sobre como mantê-los sempre dentro de um estado de saúde. Nós, da Domo Odontologia, acreditamos que é o nosso dever passar o nosso conhecimento e a nossa vivência de mais de 40 anos de profissão para você, deixando um legado, o da conscientização. Estamos localizados na Avenida Rebouça 2907, esquina com a Rua Pedroso de Moraes, em Pinheiros. Anote nossos telefones: 11 30 73 0010, 11 30 62 8355, ou mande sua mensagem pelo 11 98555 0170 e nós entraremos em contato com você. Ligue e agende sua consulta comigo, doutora Dora. Vou ter o maior prazer em recebê-lo. Mas esta semana tive um choque ao perceber que ainda existe uma dificuldade em saber para que e por que temos os dentes, em saber para que existe a nossa gengiva. E principalmente em acreditar que se sou jovem, então não vou ter cárie nem gengiva inflamada. Gente, isto não existe. Vamos falar então hoje um pouquinho sobre este tema. E com isso, eu denominei o por que caem os dentes. Vamos conhecer um pouquinho por que caem os dentes. Eu sempre digo que os dentes são para sempre, mas mantê-los com saúde requer um trabalho constante, diário. Você deve querer mantê-los. E como sempre digo aos meus pacientes, 50% do trabalho é meu, os outros 50% é seu. Eu vou ensinar como fazer, vou dar as armas para você fazer, a metodologia, vou conscientizar você do porquê é importante fazer. Mas o querer é responsabilidade unicamente sua. E nesta semana tive 2 casos que me fizeram pensar muito sobre este tema do porquê caem os dentes. E vou contar para vocês. O primeiro é de uma menina de 12 anos com cárie nos primeiros molares, um superior e um inferior. Este dente é o primeiro dos molares que nasce bem atrás do último molar temporário e que os pais, às vezes, confundem com um dente de leite. Ter cárie neste dente e a esta idade arrepia qualquer dentista, porque nós sabemos que o pronóstico dele vai ser ruim, péssimo, e ele é um dente fundamental na arcada dentária e fundamental para a mastigação. Vai requerer da parte da paciente
assim como da família, um cuidado constante e da nossa parte uma responsabilidade de motivação também grande. Mas o que me deixou mais preocupada é o fato da mãe e da avó, que foram juntas, ficaram tão espantadas porque a menina já estava com cárie no dente permanente, como se o fato de ter só 12 anos fosse impedimento para ter cáries ou doença gengival. Gente, você, o seu filho, o seu neto podem sim ter cárie bem cedo, assim como também doença na sua gengiva. A forma que elas se manifestam é a mesma se você tem 7, 12, 30 ou 60 anos ou mais. Começa da mesma maneira e pelo mesmo motivo, a placa bacteriana ou biofilme. Temos duas dentições ao longo da nossa existência. A primeira, que começa aos 6 meses de idade, ou dentição temporária, e que todos conhecemos como dente de leite. E a segunda, que começa por volta dos 6 anos de idade, que conhecemos como dentição permanente, e que vai nos acompanhar a vida toda se soubermos como mantê-la. Ambas podem ter cárie e ambas podem doer, já que o complexo de nervo e irrigação venosa conhecida como polpa do dente existe tanto para uma como para outra dentição. Mas com a ressalva que, em se tratando de crianças, a dor é infinitamente maior, porque uma criança dessa idade, de 6 meses a 6 anos, não entende o porquê da dor e suporta muito menos que nós adultos. Em ambas dentições, as cáries podem chegar até este complexo chamado de polpa e, neste caso, temos que retirá-la. Você já imaginou o que é fazer um tratamento de canal ou endodontia para retirada da polpa ou nervo, como é mais popularmente conhecido, numa criança de 4 ou 5 aninhos? Pois bem, acontece. Mas, ao final, o que é a cárie? A cárie é uma descalcificação do esmalte, aquela camada externa do seu dente, por ácido produzido pelas bactérias da placa bacteriana ou biofilme. Ela pode começar pequena, mas se não a retirarmos, estas bactérias vão amolecendo a camada interna dos dentes, chamada de dentina, chegando então até a polpa. Para você entender melhor e visualizar o que eu estou falando, vou simplificar. Sabe quando temos uma superfície de mármore, uma mesa ou algum pedaço de mármore em algum móvel e cai suco de limão? A primeira coisa que fazemos é correr para tirar o ácido de cima dela, certo? E por que fazemos isto? Porque sabemos que se deixarmos este ácido sobre o mármore, ele vai corroê-lo, deixando uma superfície porosa, frágil, quebradiça, e com a sua superfície sem proteção, ela vai ficar com predisposição a manchas de qualquer produto que coloquemos sobre ela. Pois bem, é o que acontece com os ácidos que as bactérias deixam sobre o seu dente e que, ao não retirá-los diariamente com a escovação, vão provocar a desmineralização do esmalte, com a sua consequência, a cárie. A cárie tem duas formas clássicas de se manifestar. Uma é quando ela é facilmente vista por você, e a outra é a que você enxerga como um pequeno ponto preto, mas que quando a gente abre, ela se transforma em uma grande cavidade com perigo de, às vezes, já ter comprometido a polpa. O primeiro tipo, né, aquele que é visível, é muito mais fácil de você nos procurar, assim que enxergou. A segunda, aquela que é um pontinho, é mais perigosa, porque como visualizamos somente este pontinho preto, achamos que como ele não está crescendo, temos tempo suficiente para nos tratar. Um grave erro. Venha para a Domodontologia e faça a sua avaliação comigo, doutora Dora. Lembre que uma cárie no seu filho
ou no seu neto, ou até em você mesmo, pode e vai destruir suas férias com certeza, seja pela dor ou pelo incômodo de ter uma cavidade aberta no seu dente. Então, agora que chegamos ao final do ano, que temos a possibilidade de descansar de um ano tão difícil como foi 2016, perder as férias por este motivo é simplesmente devastador, não é? Faça seu check-up na Doma Odontologia e viaje tranquilo. Venha nos visitar. Estamos na Avenida Rebouças, 2907, esquina com a Rua Pedroso de Moraes, em Pinheiro, perto da estação Fradique Coutinho do metrô e estação Rebouças da CPTM. Anote nossos telefones: 11 30 73 0010, 11 30 62 8355, ou mande sua mensagem pelo 11 9 8555 0170 e nós entraremos em contato com você. Agora, uma vez que identificamos a cárie, é imprescindível que ela seja removida imediatamente, porque, dependendo da idade do paciente, às vezes ainda temos uma chance de não chegar à polpa, como no caso da minha paciente. Como ela tem somente 12 anos, tenho a possibilidade de isolar, por assim dizer, a polpa da cárie e permitir que ela mesma, né, a polpa, construa uma barreira de dentina chamada de secundária, que não vai deixar que as mudanças de quente, de frio ou de doce cheguem até ela. Para você visualizar, imagine que esta barreira é como um biombo que separa a cárie da polpa. Mas, se nada foi feito, a cárie continua e as toxinas produzidas por ela vão chegar à polpa, provocando uma resposta inflamatória cujo alerta é a dor. Neste caso, quando temos a inflamação já instalada, por mais jovem que você seja, ou seu filho, ou seu neto, não vamos conseguir reverter o quadro. E, lamentavelmente, a única saída possível é a abertura do dente e a retirada da polpa, ou seja, o tratamento de canal. Entretanto, a cárie abandonada vai destruir a coroa e a raiz do seu dente. E a velocidade com que isto ocorre vai depender da quantidade de placa bacteriana, que vai indicar um maior poder de ataque ácido. Neste ponto, perdemos o elemento dentário, sendo inevitável a sua remoção cirúrgica. Mas, no começo do programa, eu falei em 2 casos de pacientes meus desta semana que me levaram ao assunto de hoje: por que caem os dentes? Um é a cárie, que acabamos de falar. E o segundo é de uma senhora de 50 e poucos anos com doença periodontal. Você deve estar se perguntando o que é doença periodontal. Vou explicar brevemente. Vamos lá. Todos os nossos dentes têm em volta das suas raízes um tecido que amortece o trauma que a mastigação produziria no osso do alvéolo, caso este tecido não existisse. E, além disto, este tecido serve também para fixar o dente ao nosso osso. E este tecido se chama ligamento periodontal. Mas, como a doença periodontal chega até este tecido, se falamos que o mesmo está em volta das raízes? E por que tão longe do contato da boca? É verdade, mas em um ponto chamado de surco gengival, que é aquela união entre seu dente e a sua gengiva, o ligamento periodontal se une à gengiva. E aí temos, então, o ponto vulnerável à ação das toxinas bacterianas, caso não exista uma escovação adequada da sua gengiva. Podemos, então, dizer que este ponto é o começo de tudo. Vamos entender melhor. Quando eu falei sobre escovação, eu disse que escovar a gengiva faz parte
da sua higiene oral, principalmente naquele espaço que une o dente à gengiva. Lembra? Este é o surco gengival. E é muito importante que ela esteja com saúde, tanto se você tem dente, como, escutem bem, se você tem próteses sobre implantes. Mas como medimos, então, a saúde da gengiva? Pela cor. Ela deve ser cor de rosa, com aspecto de casca de laranja, sem sangramento nenhum e sem dor. Entretanto, se ao contrário, você está com sangramento ou dor, é sinal de que a sua gengiva está com problemas. Pode ter pouco sangramento no começo, mas com o passar do tempo e pela falta de higienização correta, esta inflamação aumenta. E neste ponto vira um círculo vicioso. Não escovamos porque dói e aí aumenta cada vez mais a inflamação até o ponto de sangramento espontâneo ou quando mastigamos. E esta inflamação é o começo de tudo. Ela se estende mais profundamente aos tecidos periodontais, envolvendo o tecido ósseo que sustenta seu dente, iniciando-se neste momento um processo de reabsorção óssea, que obviamente diminui a sustentação do seu dente. Qual é a consequência disto? Bom, a consequência disto é triste, é a mobilidade do dente até a sua esfoliação total, podendo sair na sua mão. Muitos pacientes me relatam que toda a família tem este problema e aí parece que ficam mais tranquilos, por assim dizer, pensando que o problema é hereditário. Gente, se a sua família tem este problema, estão todos com doença gengival. Nós, da Domo Odontologia, insistimos com a prevenção para conscientizar você, caro ouvinte, sobre a importância da sua saúde bucal. Vamos fazer uma reflexão? Se você tem gengivas sangrantes, vale a pena fazer uma reabilitação estética? Vale a pena fazer facetas de porcelana? Ou as famosas lentes de contato? Ou o tão ansiado implante? Não! Parem para pensar nisto. Se você se sente nesta situação, ligue para nós, marque sua avaliação e saiba qual é o estado da sua saúde bucal. E juntos vamos identificar o seu problema e a sua solução. Estamos localizados na Avenida Rebouças, 2907, esquina com a Rua Pedroso de Moraes, em Pinheiros, perto da Estação Fradique Coutinho, da linha amarela do metrô e Estação Rebouças da CPTM. Anote nossos telefones: 11 30 73 0010, 11 30 62 83 55 ou 98555 0170. Quando estava conversando com a minha paciente sobre isto, ela me fez uma pergunta que me deixou intrigada e ela é o motivo deste programa de hoje. Ela me perguntou: por que os dentistas pelos quais eu passei ao longo dos meus 50 e tantos anos não foram tão categóricos como a senhora está sendo neste momento e não me afirmaram que o sangramento da gengiva, se deixado, vai fazer com que eu perca meus dentes? Bom, como eu disse, o objetivo da Domo Odontologia é conscientizar você da importância e da relevância da sua boca, da importância da sua saúde bucal. Então, vou ser categórica. O sangramento da sua gengiva, se abandonada à sua sorte, o levará fatalmente à doença periodontal e, consequentemente, à perda dos seus dentes. Este sangramento pode ser pouco no começo e você pode pensar que não vai aumentar. Aumenta sim. Por quê? Porque você vai continuar fazendo a sua escovação com as mesmas dificuldades de sempre. Lembra das 5 coisas que eu falei no programa anterior de como
das 5 dicas que eu falei para você manter a sua saúde bucal. O sangramento, volto a repetir, o sangramento da sua gengiva, se abandonada à sua sorte, o levará fatalmente à doença periodontal e, consequentemente, à perda de seus dentes. Já estou quase vendo você, caro ouvinte, pensando, eu estou livre disso porque eu tenho implante. Cuidado, não se engane. Se você tem implantes, deverá cuidá-los e escová-los da mesma forma que os seus dentes naturais. Os implantes podem ser de titânio, mas a sua gengiva é a mesma. Você é o mesmo. E se você tiver a gengiva inflamada, o implante, que é o pilar da sua prótese, pode sair na sua mão também. Ou pior, se ele não sair na sua mão, mas, como vai doer, deverá ser extraído com cirurgia. Não passe por este problema desagradável. Venha para a Domo Odontologia. Somos referência em implante. Temos mais de 10.000 implantes colocados, com um índice de êxito de 98%. E com certeza temos um modelo acessível de atendimento para você. O nosso cirurgião-chefe é o professor Dr. Carlos Alberto Dotto, que trouxe os implantes ósseo-integrados ao Brasil, realizando a primeira cirurgia com esta técnica em 1988. Para conhecer mais sobre o professor Dr. Carlos Alberto Dotto, acesse seu site www.carlosdotto, tudo junto, com 2 T's.com.br. A boa notícia de hoje é que nos primeiros meses do ano de 2017, ainda não temos a data certa, teremos a presença do professor Carlos Alberto Dotto neste programa, onde ele fará uma série de apresentações sobre a realidade dos implantes no Brasil, problemas e soluções para cada caso. E você poderá ligar e fazer perguntas sobre o seu caso em particular. Fiquem atentos nos próximos programas e eu vou falar para vocês a data certa que ele virá conversar com a gente. Gostaria de lembrá-los também que o Instituto Dotto de Odontologia está fazendo seleção de implantes para seu curso de implantes na melhor idade. Ligue para a Domo Odontologia e se informe sobre este tema. Gostaria de lembrá-los também que a Domo Odontologia tem o seu atendimento de pronto-socorro 24 horas. Estamos 24 horas abertos a 365 dias por ano, como há 40 anos, sem fechar um só dia sequer. Não deixe a dor de dente estragar sua ceia de Natal ou Réveillon. Mas se seu problema não é dor, mas caiu um provisório, um parafuso do seu implante ou um braque do seu aparelho, venha para a Domo. Nós resolvemos o seu problema. Gente, estamos terminando mais um programa Domo Odontologia e você. Ligue para nós, 3073-0010, 30628355 ou 985550170. Até a próxima terça-feira, sempre à noite, às 19h30, pela Mundial, em 95.7 FM e 660 AM. Boa noite e até lá, pessoal. Você acabou de ouvir pela Mundial programa Domo Odontologia e você, melhorando sua vida, proporcionando autoestima e a alegria de sorrir. Apresentação da cirurgiã dentista, especialista em endodontia, doutora Dora Maria Di, CRO 34356.